meus amigos do canal NEP São Paulo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série desse estudo coletivo tão bonito do Livro da Esperança, essa obra do benfeitor Emmanuel, né? E hoje, nós vamos falar do capítulo 77, mensagem intitulada Espiritismo e Nós. Eu sou Rafael Braguita Cáceres, sou um dos membros da família do NEP Allan Kardec de Ribeirão Preto. E é isso aí, pessoal. Que nossas reflexões, possam ser sementes de luzes aí para todos nós. Então, Emmanuel, como nós já temos visto ao longo de todo esse estudo, ele sempre pega um versículo do Novo Testamento e um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e faz uma reflexão em torno. Então, na mensagem de hoje, Emmanuel ele cita na palavra de Jesus, no evangelista João, capítulo 14, versículo 15, entre aspas. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, fecha aspas. E ele cita também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 17, entre aspas. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Fecha aspas. E agora a gente vai entrar, propriamente dito, nas reflexões do benfeitor. Então, Emmanuel começa assim. Todas as religiões mantêm retiros e internatos, organizações e hierarquias, para a formação de orientadores condicionados, que lhes ponham as instruções, segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, situarmos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarcerarmos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas, encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações, a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita,
revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender a custo do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos, sem perceber, nas sombras do profissionalismo religioso. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas, encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Exortou-nos o Cristo, entre aspas, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu, entre aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec, entre aspas, fora da caridade não há salvação. E esclareceu, entre aspas, fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem o amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Então a mensagem encerra aqui. Então é uma mensagem muito bela, né? E Emmanuel realmente faz literalmente um puxão de orelha para todos nós. Para a gente poder compreender um pouco melhor, né, as reflexões, poder entender um pouco do contexto, né? Então, a mensagem, né, do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Emmanuel traz a reflexão, né, diz referente à estranha moral, né? Mais precisamente, né, do item que não vim trazer a paz, mas a divisão. Em que Kardec vai discorrendo, né, até chegar nesse trecho que Emmanuel tira, sobre as dificuldades que viriam, né, da implementação do cristianismo puro, as deturpações, né, as lutas, né? Então ele tem todo esse contexto que vale muito a pena mesmo ler, quem não leu ou quem já leu poder reler, que realmente é muito bom. E então, no item 16, né, o Emmanuel cita, o Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. E aí, então, Kardec também fala de outros tipos de abusos, né, que são o abuso dos próprios cristãos e dos próprios espíritas, né, que são os abusos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da manipulação, dos interesses próprios, que de alguma forma, né, são todos esses tópicos, né, que o Emmanuel tem colocado na mensagem para reflexão. E também traz o Evangelho de João, como a gente já falou, na parte em que Jesus fala do Consolador prometido, né? Então, tem todo esse contexto, né, essa estrutura para a gente poder refletir em torno. Então, se a gente for ver, né, como que o Emmanuel teceu suas reflexões. Então ele sempre coloca as religiões, de uma forma geral, nos seus abusos, né? Coloca o espiritismo como essência do cristianismo puro, cristianismo redivivo, do que é o ideal, e coloca, né, por último, na sequência dos parágrafos, as dificuldades, os entraves, os tropeços que nós espíritas temos feito com o cristianismo puro, com o cristianismo redivivo. Então, pensando nisso, qual que é o maior adversário, o maior entrave que o espiritismo tem hoje, né? Não no passado, hoje. Hoje ninguém vai ser perseguido, né, de uma forma tão explícita assim como eram antigamente os cristãos, que eram perseguidos. É só a gente ter, por exemplo, ler as obras do Emmanuel, por exemplo, o livro Paulo Estevão, as dificuldades que aqueles cristãos tinham, né? Muitas vezes custando os sacrifícios da própria encarnação, da própria vida na matéria.
E qual que é o nosso maior adversário hoje, né? O nosso maior adversário somos nós mesmos, os próprios espíritas, que muitas vezes, né, não guardamos os mandamentos e não amamos o Mestre por isso. E por nossos, né, nossos equívocos, nossos desvios, nós temos, nós sem percebermos, na grande maioria das vezes, temos sido adversários do próprio Espiritismo, né? Temos sido empecilhos para que a obra divina, né, esse cristianismo redivivo, que nem o Emmanuel coloca, que se manifeste na realidade das consciências, possa se manifestar. E qual que é a maior forma que nós espíritas temos de contribuir com isso? Certamente existe, né, o papel da divulgação, da educação, do ensinamento, né? Que as palestras, né, os centros, os estudos, enfim, é muito amplo, né? Mas não é só isso, é sobretudo a nossa própria vivência no nosso dia a dia, né? Então, muitas vezes nós temos amado o Cristo, amado Kardec, amado as obras de Chico Xavier, de Divaldo e entre tantos outros, muito mais nos lábios e nas redes sociais, né? Só que muitas vezes na vida comum, que é a vida do testemunho, a gente tem ignorado, a gente tem esquecido esses ensinamentos no nosso dia a dia, né? Então, em pequenas coisas, né? Nos pequenos gestos, né? Nossos pequenos deveres com as pessoas próximas, com os familiares, no trabalho, com os amigos, com a família. Essas pequenas sementes, né? Esses pequenos gestos de amor, de carinho, de afetuosidade, né? Essas pequenas... a gente aprender a se esquecer um pouco todos os dias, né? De evitar conflitos desnecessários, de ser mais indulgente, de aprender a perdoar mais, né? Que é um processo, isso não ocorre, obviamente, de um dia para o outro. Mas a gente tem necessariamente passar primeiro por uma transformação interna, interior de todo aquele que se propõe, né, na seara do espiritismo, do cristianismo, seja de qual maneira que foi, você não precisa ser um espírita literalmente falando para você fazer isso, né? Basta você seguir o amor, né? Seguir o mestre nas suas lições profundas, né? Que a gente é amando que a gente se torna cristão, né? E não tem como ser cristão sem o amor. Pode ter também formas diferentes, mas a essência é a mesma. Então a gente precisa disso, né? A gente tem esquecido muito isso na nossa vida. E não tem como a gente ser esse instrumento se a gente não se transforma, se a gente não se muda, se a gente não se renova, se a gente não se torna o melhor instrumento possível, né, da vontade divina. Então isso é fundamental, né? A gente tem o nosso papel aqui, né, encarnado, para que a gente possa realmente materializar isso da melhor forma possível. E isso não ocorre, não existe uma sociedade transformada sem indivíduos transformados, né? No íntimo, né? Na consciência. E o grande ensino, né? A grande pregação é, sem dúvida nenhuma, a vivência do dia a dia. O Emmanuel, né, no prefácio lá do livro Caminho, Verdade e Viva, da série Fonte Viva, ele fala, né, que para o cristão não existe diferença entre o templo e a oficina, entre a rua, né, e a família. Tudo é ambiente, tudo é sagrado, né? Tudo a todo momento a gente deve viver a lei divina, a todo momento a gente deve estar atento a isso, né? O cristão, ele deve ser um cristão integral, né? Na sua plenitude. E não apenas, no centro espírita, ou então, enfim, no centro espírita eu sou espírita, mas fora eu não sou. Então, a gente precisa renovar isso, né? E para a gente poder finalizar a nossa reflexão, eu lembrei muito de uma parte do livro da obra do André Luiz, né, daquela famosa série, né, A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar, e tem um livro que chama Os Mensageiros. Também fica muita dica aí para quem tem interesse depois em ler. E eu tirei um trecho do capítulo 3. E qual que é o contexto, né?
André Luiz está lá na coluna de Nosso Lar e ele visita um centro de mensageiros, né, que tem toda uma estrutura, uma complexidade, e ele está conversando com o Tobias e Tobias explica a finalidade daquela instituição, que é muito maior do que que ele aparentava perceber, né? Então, é um trecho de Tobias conversando, explicando para André Luiz. Aí Tobias falando, entre aspas, saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. Nossa, isso aqui é muito sério, né? A gente lê até fica um pouco assustado. Então, o que Tobias está falando, né? Que todos aqueles, né, que muitas vezes, né, saem milhares, isso não serve apenas para a colônia, né, de Nosso Lar, mas para tantas outras, né? Então, saem milhares de espíritos comprometidos com os serviços no bem e eles fracassam, né? Muitas vezes porque a gente ignora, né, a gente não guarda os mandamentos. E guardar os mandamentos não significa guardá-los, de conhecê-los, de sabê-los, né? Mas de guardá-los no coração, né? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, de legitimamente, verdadeiramente, guardá-los dentro de nós, no nosso mais íntimo, para que que a gente possa viver aquilo lá, que a gente possa vivenciar aquilo, né? E não simplesmente guardar da boca para fora, ou apenas na parte intelectual, ou a parte mental apenas. Aí continuando. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificar a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Então é exatamente isso, né? O que o Tobias está falando? Precisam de trabalhadores, né? Então, os espíritos, os benfeitores, os espíritos maiores, eles precisam de nós aqui encarnados para que a gente possa materializar isso, né, na vida, aqui na matéria, no mundo, no dia a dia, desde os pequenos gestos até obras maiores, mas tudo isso precisa de alguém para fazer, né, para vir aqui fazer. E nós, né, você que está vendo esse vídeo aí também, nós aceitamos fazer isso, né, nós muitas vezes imploramos por estar aqui para poder testemunhar tudo isso. E não existe, né, redenção humana sem redenção de cada um de nós, né? Então não existe cristianismo redivivo sem eu me cristianizar primeiro por dentro, né? E também está falando, existe o investimento, né, dos benfeitores, só que precisa de renúncia e altruísmo. E muitas vezes, quando a gente chega aqui na matéria, a gente não quer pagar esse preço, infelizmente. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Nossa, isso aqui é muito forte, né? Assim. Então, o que significa? Se a gente não se apaga, não se diminui para que o Cristo cresça em nós, para que o homem velho morra e o homem novo surja, né, viva, se a gente não realmente compreende esse espírito de doação, né, porque vai ser exigido de nós, a gente vira um instrumento inútil, porque do que adiantou todo o investimento da espiritualidade, do que adiantou milhares de horas de bônus hora ou de instrução no plano espiritual para chegar aqui e não concretizar nada, né? Então, para que serve um bisturi que é cego? O cirurgião não vai conseguir operar, né? Então, é o mesmo sentido. Nós somos as ferramentas. Quem opera essa ferramenta é o Cristo, né? São os benfeitores maiores. Quem intui, que nos inspira e nos dá o sustento, né? Quem é a verdadeira videira é o Cristo. Mas nós precisamos estar lá. Aqui, no caso, estou falando de nós encarnados, mas os desencarnados também têm o seu papel. E a gente precisa vivenciar isso, né? Se a gente não realmente ser útil, nós mesmos estamos sendo obstáculos à própria instalação, né, do reino de Deus no orbe, né?
Continuando, há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina. Como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço num cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Fecha aspas. Então é mais ou menos isso. Não adianta nada a gente ter o cristianismo puro, o cristianismo redivivo, e a gente não viver ele. E a gente não consegue propagar isso sem viver. É impossível, né? Não tem impacto, não tem, é algo que não é legítimo, né? Não é verdadeiro. Então, para nós, meus amigos, que a gente possa, né, verdadeiramente, que nem Emmanuel colocou no finzinho, a gente possa vivenciar isso, né, na nossa vida. Que a gente possa realmente perceber em que pontos, né, que a gente está tendo dificuldade, quais são os nossos obstáculos, para que a gente possa ser os instrumentos que podemos ser, né? Jesus não nos pede que todos sejamos espíritos superiores e puros, até porque nosso orbe não é esse, né? Ele sabe das nossas limitações, das nossas imperfeições, mas a gente pode sim se esforçar a cada dia para tentar ser melhor, seja nas pequenas coisas, seja nos gestos maiores, né? Então, para que a gente possa, né, verdadeiramente, né, utilizar esses sentimentos nobres, esse conhecimento superior, e que a gente não permita que os nossos caprichos, né, que a nossa personalidade possa, de alguma forma, nos inutilizarmos no trabalho da seara divina, né, nessa seara dos trabalhadores da última hora. Então, meus amigos, fica uma reflexão para todos nós, desse benfeitor muito querido. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui trazendo essas reflexões com todos vocês, que possamos todos crescer juntos na direção do grande amigo Mestre Nazareno. Meus amigos, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.